Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar pelo pastor para que Deus possa usar ele para falar com aquele que precisa da palavra do Senhor. Todos saímos hoje de casa esperando falar com Deus e eu tenho certeza que ele vai usar esse canal de bênção que é o servo dele para falar com todos nós que estamos aqui hoje. Senhor Deus Pai, eu peço que o Senhor use teu servo e fale com aquele servo fiel que veio aqui precisando ouvir a tua palavra. Tu és poderoso, Tu és grandioso, Tu és fiel, papai. Nós sabemos que Tu se faz presente nesta casa hoje, papai. E eu sei que através do Senhor Tu vai fazer muitos milagres ainda nesse último dia de propósito, papai. Através do Seu servo, papai. Eu sei que ele tem uma palavra poderosa aqui que vai tocar no coração daquele servo que está necessitado, papai. Então faça dele Seu canal hoje, papai. Usa ele, papai, pois nós precisamos de Ti, Senhor, e viemos aqui buscar a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós cremos que Tu vai falar conosco hoje, Senhor. Agradeço, Senhor, por Tu e nos dá a possibilidade de sentir a Sua presença na Sua casa. Em nome de Jesus, usa Teu servo, papai. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Quem está com frio aí, dá um glória a Deus. Eita, aleluia. Glória a Deus. Já vai esquentar em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe a Bíblia, abra comigo. Livro de Daniel, capítulo 3. Vamos ler o verso 28 somente. Amém? Daniel, capítulo 3, o verso 28. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao meu pastor também pela confiança desse trabalho que estamos realizando na sexta-feira aqui. Pela misericórdia do Senhor, Deus tem trazido o povo. Eu vindo para cá, a Vanusa falou para mim, ó, vai só eu, você, a Cá, a pastora, e se Deus tiver misericórdia, Deus vai mandar alguns. Olha aí, Deus enviou você para adorar o nome dele. Amém? Depois de uma semana de oração, das 5 às 6, e para ajudar um frio tremendo e uma gripe terrível. Na quarta-feira quase que eu não vim, mas Deus, Ele sabe trabalhar. A Carla inventou de detetizar o apartamento dela, e ela foi dormir lá de segunda para terça, e foi embora na terça e estava aquele cheiro, né? Vieram no ensaio tudo, chegaram lá no apartamento, estava aquele cheiro forte, foram dormir em casa. Na quarta-feira eu acordei, o celular despertou, 4h20, aí eu com uma dor de cabeça, a gripe estava daquele jeito. Levantei, fui no banheiro, escovei o dente, aí o corpo ruim. O que é que eu fiz? Eu falei, hoje eu não vou, voltei a deitar. Na hora que eu deitei, eu escuto puff na porta lá, do outro banheiro da casa. Falei, nossa, o Vinícius está aí, eu vou ter que ir. Eu não posso quebrar, vou ter que ir. Daí levantei, já terminei de se arrumar, e na hora que eu cheguei na sala, ele já estava sentado me esperando, falou, eu não sabia o que fazer mais. Bati a porta 2 vezes lá mas Deus teve misericórdia e conseguimos vencer aí esses 5 dias de oração. Amém? Daniel capítulo 3, versículo 28. Então Nabucodonosor disse, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele enviou o seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer, em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Amém. Tome seus assentos. Irmãos, a gripe ainda está me perseguindo. Se a voz falhar, tu dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Irmãos, hoje é o encerramento dessa campanha, pelo qual Deus colocou em meu coração este tema, e tivemos aqui várias mensagens poderosas. Deus usou a vida dos vasos. O pastor pregou 40 minutos só em 3, 4 versículos semana passada e nos colocou no estreito, mas eu clamei pela misericórdia do Senhor para Deus dar um pouquinho, somente um pouquinho, para a gente poder encerrar essa noite aqui e o nome do Senhor ser glorificado. Quando vemos o livro de Daniel, sabemos que Daniel foi levado cativo da sua terra para a Babilônia, e vemos que essa leva tinha algo diferente das outras.
porque a Bíblia vem dizendo que o rei ordenou a Aspenaz, o teu servo, que trouxessem jovens que tivessem a linhagem real, jovens que tivessem um estudo maior, uma classe, vamos dizer assim, mais alta, para assim servir na terra da Babilônia. E vemos que dentre estes jovens, de cerca de 18 anos de idade, foram levados cativos, vemos que eles chegam na terra da Babilônia, e agora o rei da Babilônia tem um método para formar e mudar a cultura destes jovens que eles tinham dentro da terra da Babilônia, da terra de Israel. E agora ele queria transformar estes jovens com a sua cultura da terra da Babilônia. E vemos que no começo ele logo agora começa mudando os nomes destes jovens e dá um decreto ali para que eles viessem se alimentar dos alimentos em que o rei comia, em que seu servo comia, e viesse também beber do vinho em que ele bebia. Mas vemos que Daniel coloca em seu coração de não se contaminar com o manjar do rei. Algumas escrituras, algumas traduções vai trazer assim: não se contaminar com o manjar do rei. E vemos que ele colocando em seu coração de não se contaminar com o manjar do rei, eu fiquei me perguntando se era o alimento, a carne, ou se era o vinho que ia fazer mal para Daniel. Se judeu não comeria carne, se judeu não beberia o vinho ali naquela época. Eu fiquei me perguntando por que ele não podia se alimentar. Aí o Senhor, o Espírito Santo veio me dizendo que não era por causa do alimento em si, mas era por quem era feito, por quem era ali oferecido aqueles alimentos. E agora viria então alimentar os jovens, iniciar pela alimentação dos jovens, e agora viria começar a mudar a cultura daqueles jovens. E eu fiquei pensando e imaginando, dizendo: Senhor, o que comemos pode mudar a cultura do homem, da mulher? O que nos alimentamos pode mudar a trajetória do homem e da mulher? O que a gente bebe pode mudar a trajetória assim da vida do homem e da mulher? E o Espírito Santo me dizia: pode sim. Por isso que o Senhor, ele vem nos alertando, nos dando alerta daqueles que escutam músicas mundanas. Talvez a letra ali não fale nada, mas para quem é oferecido aquela música, para quem é levada aquela música, da que raiz, de que estrutura que saiu aquela música, se não é algo de Deus, algo da palavra do Senhor. Então muitos dizem: não tem nada escutar música mundana, não tem nada a fazer isso mundano. Mas tem sim, porque Deus ainda zela pela santidade e pela tua palavra. Quando vemos Daniel com aqueles 3 jovens ali, com seus 3 amigos, tomar a atitude de não se alimentar com o manjar do rei, não comer da mesma comida, logo ele propõe em seu coração de se alimentar com legumes e beber água somente. E vemos que Deus dá graça para Daniel, e assim também para os teus 3 amigos. Passado o teste de 10 dias, quantos dias? 10 dias Daniel coloca. O que é 10 dias para 3 anos? Vamos lá fazer o teste com Daniel e seus 3 amigos para comer do alimento, porque eles estavam preocupados, aleluia, com o que ia haver por fora de Daniel e os seus 3 amigos, porque o texto vem dizendo: se o meu Senhor descobrir e ver que vocês 4 estão com o semblante mais fraco, mais desfalecido, mais triste do que os outros, o rei vai me matar. A preocupação do servo era essa, de que a aparência deles ali estaria abatida, estaria diferente dos demais. Mas a palavra vem dizendo que passado os 10 dias, Daniel e os seus 3 amigos estavam com semblantes melhores.
Não, eu vou repetir isso aqui. Daniel e seus 3 amigos, eles estavam com semblante melhores do que os demais ali. Aleluia. Aí o Espírito Santo nos dá a primeira revelação dessa palavra. O que eu e você comemos, a palavra do Senhor, você não pode andar com o semblante do que anda, que aqueles que andam pelo mundo. Você não pode andar de cabeça baixa, você não pode andar triste, porque você sabe que o dono da tua vida é o Deus poderoso, e o que você está comendo é a palavra que nos garante a vida eterna. Aleluia. A maior preocupação agora aqui de Nabucodonosor não era ouro, não era prata, não era dinheiro, era domínio sobre a terra. E ele agora, mudando a cultura destes jovens, que seriam o futuro da Babilônia, ele começa a querer moldar, a dar estudo para estes jovens, alimentar estes jovens com o alimento da terra da Babilônia, para que eles viessem ali dar continuidade à cultura. Olha só a mente do rei. Olha a mente do rei. Ele não queria matar, ele não queria ouro, não queria prata, ele queria dominar todo o território. E ele, mudando a cultura destes jovens, eles iam levar a cultura da Babilônia para frente. Mas ele se encontra com 4 jovens, aleluia, que colocou dentro do teu coração, da tua alma, aquilo que Deus queria e não o homem queria. Colocou dentro da tua vida aquilo que o céu queria e não a terra queria. E vemos que agora a ordem do rei, com este método para alimentar, para ensinar, para ser moldado conforme os babilônicos, é quebrado por Daniel e seus amigos. Não tem como eu falar da fornalha se não falar do que aconteceu aqui atrás. Não tem como de falar do futuro destes jovens se eles, aleluia, passaram por uma experiência aqui atrás no capítulo 1. Quando vemos essa cultura agora sobre a vida destes jovens, Daniel aprende a cultura, ele estuda, como o pastor disse, na faculdade, faz a sua faculdade lá, com os ensinamentos da Babilônia. Ele está ali aprendendo, mas o seu coração está em Deus. Ele sabe das coisas da terra, mas o seu coração está em Deus, porque a Bíblia vem dizendo que Daniel assentou no seu coração não se contaminar, aleluia. Quando você se assenta no seu coração de fazer tudo honre para a glória do Senhor, você sai aí no mundo para fora sabendo de tudo, porque Deus te dá sabedoria. Você pode entrar em lugares, você pode entrar em empresas, você pode sentar em mesas de doutores, mas no teu coração, aleluia, você pode por até um momento sentar em uma mesa e estar falando um assunto que você não concorda, mas o seu coração está: o céu é quem toma conta da minha vida. Porque a gente vivemos umas culturas por aí, passamos no meio de umas culturas por aí, que às vezes, se nós não tomar cuidado, irmão, a gente acaba entrando. Quer ver uma coisa fácil de pegar? É gíria. Se você andar meia hora, 1 hora, conversar com alguém que tem gíria, que fala gíria, você começa também a falar. Este dia eu cheguei na empresa, tem um rapaz que trabalha na expedição na frente lá, e tinha uma moto parada. Daqui a pouco eu vi os dois, pá, não sei o que, aquele jeitão de malandro, e ele não fala assim. Aí daqui a pouco ele falou: então eu vou lá, mano, não sei o que. Ele: vai lá, mano, vai no seu corre. Aí eu falei: o quê? Eu falei para ele: você conversou 1 minuto com o rapaz e já está indo na cultura dele? Ele falou: não, eu não sei, eu entrei na conversa dele, foi. E veja só, Daniel agora passou 3 anos, mas ele tinha no seu coração de não se contaminar. Toma cuidado para não se contaminar e não deixar entrar
essas gírias, essas coisinhas do mundo, porque você acha que apresenta coisas feias. Não, é coisas lindas, é coisa que enche os nossos olhos. Mas se você se assentar no teu coração de não se contaminar, o céu vai responder a tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. E vemos que Deus dá graça para estes jovens. Depois das decisões que eles tomaram, Deus dá graça para esses jovens. E chega o dia lá que vai haver a prova final, e começa a perguntar. E os 4 jovens se destacam. A sabedoria. E o próprio rei diz: eu não encontrei homens mais sábios do que Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar, que era Daniel. Eu não encontrei em toda a Babilônia homens sábios como esses 4 jovens. Deus pode te dar a sabedoria. Não, preste atenção. Deus pode te dar a sabedoria daquilo que você imagina que não consegue fazer. Eu também pensava: eu nunca vou conseguir pregar uma palavra, eu não sou capaz disso. Mas Deus, Ele é capaz de resgatar, de dar um banho de sangue, de limpar e fazer a obra na vida dele e trazer para pregar a tua palavra. A palavra do Senhor vem dizendo que então estes jovens, passado este tempo, o rei agora ele tem um sonho, e este sonho conturba a cabeça do rei. Só que o que o rei queria saber era que lembrasse, revelasse o sonho e ainda interpretasse. Chama-se os magos, chama-se todos os magos aí, porque eu quero saber o que eu sonhei, porque eu estou confuso, não sei o que eu sonhei, e a revelação. E eles não conseguem. E a Bíblia vem dizendo que ele se levanta e diz: não há homem que possa revelar isso aí, se não for os deuses dele. Aí o decreto é dado: mata todo mundo a fio de espada. Chega a buscar quem? Daniel. Na hora que chega a pegar Daniel, ele diz: opa, calma lá, espera aí, dá um tempo aí. E a Bíblia diz que o Senhor deu graça para ele, como o pastor pregou aqui semana passada, graça e misericórdia para a vida dele. E quando o Senhor dá graça e misericórdia, irmão, você pode entrar em lugares que você jamais pensou que iria entrar em situações difíceis, que o Senhor vai te dar sabedoria, e você vai ter o tempo na direção do Senhor, para resolver a situação que está sobre a tua vida. Preste atenção nisso aqui, Deus está dando graça nessa noite para a tua vida, e você vai entrar lá dentro e vai resolver essa situação que está amarrada, está trancada, parece que não tem jeito. O Senhor está dizendo: vá lá e resolva, porque é momento de resolver, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Quando vemos o rei sonhar, e agora vamos buscar Daniel. Daniel então pede esse tempo, e o tempo é dado. Daniel chega para quem? Para os seus amigos. Como é bom ter amigo, né? Você tem um amigo que, se você ligar agora, ele vem aqui para te socorrer? Porque amigo, a Bíblia fala que é melhor do que um irmão. E você tem um amigo que você pode ligar e falar: ó, me ajuda em oração aí, que ele não vai sair espalhando para todo mundo. Eu sei que está difícil. Está difícil. Aí o segredo fala: eu vou contar para você, não conta para ninguém. Aí o outro fala: eu vou contar para você, não conta para ninguém. Já passou logo em 3. Mas Daniel chegou nos seus 3 amigos e diz: ó, nós vamos orar em propósito que Deus revele o sonho do rei, o que ele sonhou, e vamos ser ousados, e a interpretação ainda. Meu Deus. Aí começa a oração. Aquele irmão que fala: vamos orar agora, vamos entrar em batalha agora.
entram em batalha espiritual, orando, pedindo para que Deus revelasse. E a Bíblia vem dizendo que Deus revela para quem? Para Daniel. Porque o texto diz que depois do período de propósito, vamos dizer assim, de Daniel, Deus deu a revelação, dom de revelação para ele, e interpretação de sonhos. Olha que coisa linda. Faça o propósito, entre no propósito, que Deus é fiel para resgatar o dom de Deus sobre a tua vida. O dom pode estar dormindo, né, Giovana? O dom pode estar dormindo. Desperta ele. Desperta esse dom, aleluia, que há em ti. Você orou tanto, você pediu tanto, mas você deixou adormecer, aleluia. Quando agora Daniel ora com seus amigos e o Senhor visita ele à noite e dá a revelação do sonho, Daniel chega naquele dia e diz: ó rei, foi assim o teu sonho. Você sonhou com uma estátua de 27 metros de altura, 2 metros e pouco de largura, o seu ombro assim, o seu peitoral assim, sua perna assim, os seus pés assim, e uma pedra que vinha, pá, batia e moía. Revela o sonho. Aí a Bíblia diz que o rei, cai de joelho perante a Daniel, o rei da Babilônia, irmão, não é qualquer um. Cai de joelho perante Daniel e diz: bendito seja o Deus de Daniel. Só que o tempo passa. Olha para o teu irmão e diga para ele: o tempo passa. Agora o rei resolve fazer uma estátua. Olha que abusado. Resolve fazer uma estátua. Aí chama só os cabeças, né? Só os grandão. Reúne todos os cabeças, grandão, que a estátua vai ser inaugurada. E aquele que não adorar vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. Inicia-se, reúne aquele bando de povo lá para adorar essa estátua. Toca-se os instrumentos e aqueles todos se dobram. Mas quando olha lá no meio, aleluia. Mas tem 3 de pé lá. Tem 3 de pé que não se dobraram. Aí sempre tem o fofoqueiro. Tem. Vai, corre lá. A Bíblia diz, a minha tradução está escrito astrólogos. Corre lá. Alguns dos astrólogos foram correndo até o rei e denunciaram os judeus. Diz: ó, você fez o decreto, não fez, rei? Então, mas tem 3 lá que o Senhor trouxe cativo, que não se dobraram a estátua. Foi tocado os instrumentos. Eles não se dobraram, porque eles disseram que não se dobram a outros deuses. Aí o rei vai até os 3 agora e vai dar uma segunda chance. Olha para o irmão que está do teu lado aí e diz para ele: não preciso de segunda chance. O meu Deus é um só. Diz para ele aí. Quando agora, aleluia, o rei chega e diz: eu vou dar outra oportunidade. Ajunta os instrumentistas aí, todos. O que tem instrumento, todos. Nós vamos tocar. Vai ser agora prioritário. Só vocês 3 vão se dobrar. Toca-se os instrumentos. Manda tocar o instrumento. E ele diz: ó rei, não adianta. Não adianta, o que está aqui, ó. O ambiente em que eu estou não pode mudar o que está dentro de mim. Escute-se aqui: o ambiente que você está não pode mudar o que está dentro de você. Não pode mudar o propósito que você fez com o Senhor. O ambiente que você entrar, você tem que ser portador da presença de Deus. Aleluia. O lugar que você colocar os pés,
o Senhor vai abençoar. Ele diz: não pode mudar a essência que está dentro de você. Quando agora o rei dá oportunidade e diz: se vocês não se dobrar, vão ser jogados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Aí olha só a ousadia do rei. Pergunta para ele, fala para eles: e não há Deus que possa livrar vocês? Aí agora não mexeu com eles, mexeu com o céu. Aí é diferente, irmão. Não mexeu com ele, mexeu com Deus, o céu. Aí eu creio que Jesus já dentro da fornalha. Aleluia. Toca o instrumento, ele não se dobra, aquece a fornalha 7 vezes mais. Amarra-se os 3 jovens, e a Bíblia vem dizendo: amarra com tudo, com toda a roupa, até capa tinha toda a roupa, não tira nada, amarra com tudo para jogar. Chama os homens mais fortes. A Bíblia diz que o rei chama aquele mais forte, o mais poderosão, para jogar os 3 lá que não tinha, aos olhos humanos, não tinha nenhuma chance. Mas a Bíblia vem dizendo que o calor, as chamas, porque a fornalha estava aquecida 7 vezes mais, a chama mata aqueles homens que estavam levando, eu creio que amarrou tudo, estava sendo carregado. Quem aqui já abriu a panela da mulher, ela foi dar uma sondada lá, aquele vapor, queimou, quando a mulher está cozinhando? Ou as irmãs mesmo, quando está cozinhando, abre lá, o vapor queima. Imagine uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Aquele calor mata, e ao invés dele jogar, eles caem. Mas quando eles caem lá dentro, já tinha alguém esperando. Aleluia. E ele é tão grande, tão poderoso, que não pegou só um, pegou logo os 3 de uma vez só. Aleluia. Aleluia. Quando eles caem lá dentro da fornalha, agora as cordas, eles foram amarrados, amém? O pastor teve trazendo aqui a precisão. Aí o Espírito Santo, pela misericórdia, me deu uma revelação disso aqui. Aonde tem fogo, as cordas não te prendem. Aonde tem fogo, as cordas do inimigo não podem te amarrar. Está faltando fogo aí? Se está se sentindo amarrado, é porque está faltando fogo. E eu sei que não é falta de fogo aqui do altar, porque aqui tem palavra, tem fogo. O fogo, ele é capaz de desarrar você. Se você está amarrado hoje, o céu tem fogo para derramar sobre a tua vida, e é fogo santo, aleluia. E as suas cordas vão ser todas soltas, aleluia, nessa noite. Diante dessa palavra poderosa, o Senhor está soltando você. Seja livre na presença do Senhor, aleluia. A Bíblia vem dizendo que então eles caem lá dentro. E agora não é quem estava alimentando a fornalha, não era o fofoqueiro, mas era quem deu a ordem, que vai fazer o quê? Que vai ver. Vamos lá, verso 24. A minha tradução diz assim: a minha tradução vai dizer assim, capítulo 3, verso 24. E de repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado, assustou o homem lá, e disse a seus conselheiros: espera lá, não foram 3 que nós jogamos lá dentro? Porque o que estava carregando já morreu, caiu fora, nem foi jogado lá dentro, mas não foram 3? Os conselheiros foram 3, foi 3. Mas por quê? Não, mas não é só 3.
Não é só 3 que jogamos, por que 4 estão lá dentro? Aí o rei diz: o rei, que deu o decreto para aquecer a fornalha 7 vezes mais, que deu o decreto para jogar os 3 jovens lá dentro, ele tem que ver com os olhos, e dizer: eu vejo, não vejo 3, mas eu vejo 4. Mas pera lá, eles não estão mortos, estão fazendo o quê? Estão correndo, saltando, glorificando ao nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Eu não vejo 3, mas vejo 4. Irmãos, quando agora o rei vê aquela cena, ele pergunta lá para os seus conselheiros, e ele se aproxima o máximo que pode, porque o calor era tremendo. Ele podia gritar qualquer coisa, mas ele grita: Sadraque, Mesaque, Abidnego, sai para fora. Meu Deus, aleluia. Aí a Bíblia vem dizendo que os 3 saem. Aí Jesus diz: eu fico no fogo, e os 3 saem para fora. E quando sai para fora, olha os curiosos aí. Eita, não queimou. Aleluia. O sapato dele está do mesmo jeito. O cabelo, porque sabe, né, que o fogo quando pega no cabelo vai. E o cheiro de fumaça? Não, pera lá, deixa eu dar uma cheirada. Não, é impossível. Nem cheiro de fumaça tem. Nem o fio de cabelo da sua cabeça foi queimado. Nada aconteceu com os 3 servos. Aí eu entro no verso de número 28. Então Nabucodonosor tem que dizer, na presença de todos os magistrados que ali estava, de toda a autoridade poderosa daquele tempo, ele tem que dizer: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele enviou seu anjo para livrar os teus servos que nele confiaram. Mandará, bandarasté, mandaragá. Vale a pena ainda confiar nesse Deus grandão, aleluia. Amandará, basté, mandaragá. Aonde, aleluia, tem fogo, Jesus está no meio do fogo. Ele arranca as suas cordas que te aprisionavam, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Saia daqui nessa noite e confiando no Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que Ele é fiel para entrar com a providência na causa impossível sobre a tua vida. Mandará, mandará. Aos olhos humanos já tinha morrido, e não é assim. O irmão morreu, mas mal sabe ele que você estava no fogo. Aleluia. Há tempo que Deus vai nos reservar. Escute isso aqui. Há tempo que Deus vai nos reservar para que Ele venha tratar sobre a nossa vida, porque o vaso, depois de feito, ele é colocado no fogo. Aleluia. Para ganhar estrutura. E aquele tempo de cura é necessário, mas quando estiver pronto, aleluia, Ele vai encher com a tua presença, e o nome dEle vai ser glorificado, e a tua história vai mudar, e vão ter que dizer: louvado seja o Deus, aleluia, daquele irmão, daquela irmã. Eles confiaram, e Deus enviou o anjo, e deu livramento, e deu vitória, e o nome do Senhor está sendo glorificado, aleluia. E o rei que deu o decreto, para a gente encerrar, o rei que deu o decreto: quem não se curvar vai ser jogado na fornalha. Dá a segunda chance para aqueles jovens. O que ele faz agora no verso 30? O que ele faz agora no verso 30? Era para acabar com eles. Vocês não vão se curvar, porque a Bíblia diz que o rosto de Nabucodonosor ficou desfigurado.
desfigurado, de tanta raiva que ele ficou. Imagina só a vergonha de Nabucodonosor dizer: eu tenho autoridade sobre tudo. Chama todos os autorais, todos os magistrados, todos os governadores, todo tipo de autoridade, que vocês vão ver o povo se curvando perante a estátua. E agora eles estavam lá para ver o decreto que vinha. Meu Deus. Versículo 30. Então o rei promoveu. Como está na sua Bíblia aí? Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a cargo mais elevado. Meu Deus. Glória. Na província da Babilônia. O decreto do homem pode até ser dado sobre a tua vida, mas se você tiver com o coração firmado em Deus, quem deu o decreto, não é outro, é quem deu o decreto, quem falou. Deus vai usar para te promover. Deus vai usar para te promover. Pega essa palavra nessa noite, que eu estou sentindo Deus aqui, Amandará. Deus vai usar para te promover, porque o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a cargo ainda mais elevados. Aleluia. Não vai ficar no mesmo nível não. Essa prova não vai te matar, porque você colocou no coração de servir a um Deus poderoso. Então ele vai te elevar de cargo. Mandará, mandar. Quem está dizendo que o Brasil está passando por crise aí, irmão, se apegue em Deus, que você vai ver. Você não vai dar conta de tanto trabalho, vai ser abençoado, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque aquele que deu o decreto vai ter que dizer: não, eita, pera lá, está acontecendo alguma coisa com um povo diferente aí na terra, um povo que ora, um povo que jejua, um povo que busca, um povo louco que dá glória a Deus, um povo louco que diz: tem fogo no altar, tem fogo na igreja, tem fogo no irmão. Deus vai mudar a história de crente, aleluia, nessa terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se coloque de pé comigo. Giovana, vem louvar. Irmão, eu sei que todos aqui têm uma causa. Todos têm. Por mais simples que seja, tem uma causa. Eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui na frente. Ah, eu tenho um decreto do médico. Opa, pera lá. Ele deu o decreto, mas o dono da vida é ele. E ele vai olhar os exames. Escute isso aqui, vai olhar os exames, e ele vai ter que dar o decreto. Vai dizer: opa, mas está restaurado. Pera lá, esse osso aí que estava meio desgastado. Abaixa, candará. Esse osso aí que está meio desgastado aí, parece que está. Mas como? O que você tomou? O que você comeu? Comi palavra. Comi palavra. Deus ainda faz milagre em nosso meio. O Deus que operava no tempo de Sadraque, Mesaque, Abidnego e de Daniel é o mesmo Deus que está aqui hoje em nosso meio. Amandará. Se você tem uma causa diante do Senhor, eu sei que todo mundo tem uma causa, mas Deus conhece a sua causa, irmão. Por mais simples que for, ou por mais complicada que ela for, Ele é capaz de resolver. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e eterno Pai, a tua igreja, Senhor, meu Deus, está aqui diante do teu altar, diante da tua presença. A tua palavra, Senhor, foi pregada nessa noite.